Hoje eu estou aqui para dar continuidade a essa linha de raciocínio, a essa sistemática, por assim dizer, de abordagem numa linguagem contextualizada, contemporânea, de um viés multidisciplinar sobre o texto do Antigo Testamento. Eu havia comentado alguns pontos em cima do livro de Gênesis e hoje eu vou dar continuidade. De forma sintética, simples e objetiva, o Antigo Testamento, na forma como se encontra hoje, em sua forma canônica e acabada, ele começa com o livro de Gênesis e se estende até o livro de Malaquias. A exceção está na Bíblia Católica, que está incluso ali uma literatura chamada deuterocanônica ou apócrifa, né? Uma canonicidade histórica de segundo grau, né? Livro de Judite, Tobias, Macabeus e assim sucessivamente. Mas na Bíblia cristã, protestante, nós temos aí em torno de 39 unidades, livros, que começa com Gênesis e se estende até o Malaquias. Para efeito de memorização, para ajudar a memorizar e ajudar na reflexão, você tem aí os livros da lei, do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois você tem os livros chamados livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, né? E aí tem um coraçãozinho ali literário no Antigo Testamento chamado livros de sabedoria, ou livros de devoção, ou livros poéticos, uma reflexão da vida piedosa judaica, por assim dizer, que vai lá o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. E aí vem os livros que é o ministério de alguns profetas que acabaram se tornando suas mensagens em forma escrita, que é o livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséia, Amós, Obadias, Jonas, Miqueia, né? Zacarias, né? Malaquias, né? Ageu, enfim. E aí, isso é o Antigo Testamento. Tem uma base ali histórica, e que vai de Gênesis a Esdras, né? Aí uma base de ministério profético, de orientação profética, que vai de Isaías a Malaquias, e uma base de sabedoria, de reflexão da vida piedosa, que é os livros de centro ali, começando com Jó até Cântico dos Cânticos, ou Cantares. Ainda dando uma reestruturação, de um lado, os redatores, os escribas, os sacerdotes, no período do Segundo Templo, após o cativeiro babilônico, quando estavam fazendo essa literatura, eles fizeram uma harmonização num linear sobre o povo de Israel, né? Então você tem a origem desse povo, o povo judeu, o povo israelita, né? O povo de Judá, né? Você tem a origem lá no Gênesis, em Abraão, Isaac, Jacó e José. E aí eles criam uma harmonização que retroagem através de Noé, através de
da genealogia de Noé, através da genealogia dos antepassados de Noé, né, na linha do tempo, a Adão. Então, o que quer dizer? Que o povo de Israel é um povo escolhido por Deus no palco da história, e esse povo em linha reta, genealogicamente, vem do primeiro homem que Deus criou à sua imagem, que é Adão, né? E aí esse povo, escolhido por Deus através de Abraão, eles se formaram basicamente no deserto, depois do cativeiro de Êxodo, né, lá no Egito. Ali Moisés, o mediador, o legislador, o profeta, esse homem de Deus que recebeu a revelação, organiza, por assim dizer, esse povo de forma religiosa, porque faz o tabernáculo, né, que veio a ser o templo de Davi e Salomão, faz ali a organização levítica do sacerdócio na pessoa do seu irmão em Arão, né, organiza a legislação de âmbito civil, né, organiza o comportamento moral através dos 10 mandamentos, as 10 tábuas, os 10 mandamentos, as tábuas da lei, recebida no Monte Sinai, e a cereja do bolo, o pacto que foi retomado, aquele pacto que Deus fez com Abraão. O pacto ele é retomado em aliança ali com Moisés, feito sacrifício, né? Para como é que se diz? Renovar esse compromisso de ser Israel povo único, exclusivo do Senhor, e Deus ser o Deus de Israel, e estar ambos numa relação conjugal, por assim dizer, espiritual, casados definitivamente. Aí vem Josué, a história lá da conquista da terra que Deus prometeu para Abraão, né? Aí vem esse período de conquista, repatriamento ou distribuição das terras, né? Aí vem um período que não é conturbado, que não tem muita liderança, o período dos juízes. E aí vem o período em que Samuel, uma sombra após Moisés, uma grande figura, né? Ao mesmo tempo sacerdote, profeta, e vai ser o pivô que vai, desculpa, instituir a monarquia de Israel, né? Foi ele que vai escolher e ungir o rei Saul, depois o rei Davi, né? Então, de certa forma ali há um arranjo para dizer que a monarquia foi autorizada por Deus, né? E aí também nesse arranjo tem textos que foi atribuído a Moisés que regulamenta o direito do rei, né? E aí ocorre um tipo de teocracia, porque o rei não é uma figura única, porque ele também depende da voz do profeta, da voz do sumo sacerdote. Então Deus fala com o rei através desses mediadores, né? E para sair a guerra tem que consultar não somente os anciões, mas também saber o que o sumo sacerdote, o profeta de Deus, tem a dizer. E aí encabeça algumas batalhas com as tribos circunvizinhas, dentre elas os filisteus, os cananeus ali da região da Palestina. Aí o reino é organizado através de Davi. Davi organiza, mas a glória do reino vem através de Salomão, que é também dito o rei mais sábio, aonde ele faz o templo, palácios, né? O templo que toma lugar da pequena tenda simplória do tabernáculo, né? E aí, em dado período, esse reino é dividido, reino do norte, reino do sul, reino de Samaria lá como capital, reino de Judá, né? Aí passa a ter 2 reis, né? E aí, em dado momento, o Império Assírio vem e destrói o reino do norte, destrói e leva a maior parte de Israel em cativeiro. E depois o reino do sul, ou o reino de Judá,
ele também é destruído através do Império Babilônico, né? Nabucodonosor vai, destrói o templo, leva todo mundo em cativeiro. E aí, voltando nesse período, os profetas como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, Daniel e tantos outros, uns atuaram no reinado do norte, outros atuaram no reinado do sul, uns atuaram no período do cativeiro, ao longo do cativeiro, outros tiveram ministério depois do cativeiro, na volta com Zerobabel, Esdra, Neemias, na reconstrução de Judá, na reconstrução do templo, aquela coisa toda. Em suma, esse é o tecido do Antigo Testamento, né? Essa é a história do Antigo Testamento. Bom, interpretação. Por que eu digo que a espiritualidade do Antigo Testamento ela é uma espiritualidade de criança? Ela é uma espiritualidade infanto-juvenil, por assim dizer. Ela é uma espiritualidade não tão profunda, não tão adulta. Primeiro, qual que é meu ponto de partida? Quando você está lendo as cartas de Paulo, né? Vamos citar aqui um exemplo, a carta aos Coríntios, né? Os crentes que estavam na cidade de Corinto. Paulo usa essa expressão, leite vos dei, não posso dar manjar, vocês são crianças, são meninos, né? Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, lá no capítulo 14, ele fala que uns são neófitos, iniciantes na fé, tem uma mente escrupulosa, não quer comer carne, porque naquela época aquela carne no açougue foi oferecida aos ídolos, né? Outros têm uma mente mais aberta, e aí ele convoca para a união, o respeito mútuo, o amor e tal. Mas aí você percebe uma graduação entre uns mais maduros, outros, né? E a carta aos Hebreus, principalmente ela, que também fala, já era tempo de vocês serem mestres, mas vocês ainda estão nos rudimentos, né? E fala dessa infância na espiritualidade. Bom, esse é meu ponto de partida de interpretação ou de exegese. O outro ponto é que, assim, qual que é a essência da religião do Antigo Testamento? A essência da religião do Antigo Testamento, ela é pautada em mediação. Para ter acesso a Deus precisa de um mediador, né? No caso ali, lá atrás, Moisés. Moisés era o porta-voz, era o mediador. O povo, para falar com o Senhor, tinha que ser através de Moisés. Depois de Moisés, aí vem os sacerdotes, né? A tribo de Levi, que foi a tribo separada para essa finalidade. E aí, se eu queria fazer um culto de ação de graças, se eu queria invocar a bênção do Senhor na minha pecuária, na minha agricultura, no meu campo, no meu gado, sobre a minha família, a minha mulher estéril, tudo que eu fosse fazer, né, em atos, eu teria, em voto, né, pagar o dízimo, eu teria que procurar um sacerdote. É o mediador. E fora a figura do sacerdote, você vai ter a figura do profeta, né? Principalmente Elias, né? Que teve linha direta com o rei Acabe no sentido de confrontamento, né? E outros profetas que peitaram reis, como Davi no seu pecado de adultério lá, o profeta Ananias, se não me falha a memória, e outros profetas que fizeram esse papel de mediador, de fala direta do divino com ele, o vidente, Samuel, o vidente, né? Buscar a palavra do Senhor, a vontade do Senhor através do profeta. Principalmente naquele período que não tinha a Bíblia em forma escrita, os livros não tinha sido ainda em sua totalidade feito, né? Então, imagine que era um povo não letrado antes do Segundo Templo, antes do período do pós-cativeiro, era um povo analfabeto, por assim dizer, e aí o povo não tinha acesso à lei, não tinha acesso aos manuscritos, né? Enfim, precisava de mediador. Então, o primeiro ponto da religiosidade do Antigo Testamento, que é um indicativo de não maturidade, é a necessidade de um mediador, seja na figura de um profeta ou na figura de um sacerdote.
O segundo ponto é que toda a religiosidade do Antigo Testamento, ela era pautada em sacrifícios, em sua maior parte, né? Desde Caim e Abel, né? Tudo é feito em sacrifício. Noé depois da arca, Abraão na medida que ia peregrinando, ia montando os altares de invocação ao Senhor e fazendo sacrifício. Então tudo era feito através de sacrifício. E o sacrifício é uma mediação também através do animal imolado, aonde você realmente faz um churrasco, por assim dizer. Você imola o animal, degola o animal e tira o sangue do animal, asperge o sangue, né, em cima de algumas coisas, e aí tudo era feito pelo sacrifício. O sacrifício com derramamento de sangue, né? Ou seja, dependia do derramamento de sangue de animais, seja através do templo, né? Ou na individualidade, como Jó, Abraão e tantos outros faziam seus sacrifícios como o sacerdote da própria família, ou da tribo. Perdão, eu estou soluçando muito, perdão. Bom, aí nós temos a mediação de um sacerdote, a mediação de um profeta, e uma mediação também feita através de sacrifício, buscar a bênção, buscar a expiação do pecado, coletivamente como nação, no dia da expiação, ou individualmente. Havia muitas festas, festa do tabernáculo, do Purim, a festa das primícias, e todas as festas havia oferendas, né? E as oferendas, seja com derramamento de óleo, com derramamento de água, né? Seja com o sacrifício em si do animal, a oferenda de uma farinha, de um bolo, tudo era sagrado nesse sentido e precisava desses apetrechos, desses amuletos. Não sei como que você pode lidar com isso. O fato é que, segundo Hebreus e segundo a lógica, né, da maturidade, não tem como remover o sentimento de culpa, purificar a consciência, expiar realmente o pecado com derramamento de sangue de animal. Até porque que o ser humano é mais importante do que o animal. O animal é um ser inferior, um ser irracional. Não, o ser humano foi feito à imagem de Deus. Então, como que você vai valorar isso? E todo o Antigo Testamento se pautava nisso, se pautava no ministério de um profeta, no ministério de um sacerdote e no derramamento de sangue de animais. Por outro lado, a realeza em si, uma imitação dos governos das outras nações, nunca foi um ideal de Deus. Essa teologia do domínio, a teologia política de uma realeza, de uma monarquia ou de uma teocracia, que criou, na verdade, uma aristocracia, que é o domínio de uma elite, né? Isso foi uma imitação do mundo. De um lado você tem a massa, a pirâmide social, os camponeses, né? E a pirâmide sustenta o quê? O Estado, o governo. E aí os soldados não trabalham no campo, não cuidam de gado, os soldados têm que estar preparados para a batalha. E aí você tem que sustentar esses soldados, né, do Estado, as mordomias do palácio, dos funcionários do palácio, né, as regalias de um rei. Haja vista que Salomão tinha muitos empregados, tinha um harém cheio de mulheres e princesas, né? Então a carga tributária era enorme. Foi um dos pivôs da divisão do reino em dois. E aí essa figura, essa instituição do reino não contribuía para uma espiritualidade profunda, né? Mas contribuía para uma desigualdade social, econômica tremenda. E não há como se fugir da crítica que os profetas do reino, da corte, esses teólogos que eram sacerdotes de origem, ou um escriba que se tornou um intérprete da lei, um teólogo como Esdra, esses caras criaram uma teologia messiânica de perpetuação da coroa, de perpetuação do reino de Davi, né? Criaram profecias e falas e pensamentos de uma teologia do domínio, como se Deus precisasse disso, né?
Enfim, isso pode ser aprofundado. O que eu quero dizer é que quando você analisa todo o Antigo Testamento, você detecta abaixo da superfície essa imperfeição de que muitas profecias não se cumpriram, não se realizaram em sua concretude, né? Muitas profecias ditas ao longo do Testamento não têm ali em todo o período a concretização. Israel, apesar de toda essa estrutura religiosa, sempre era recorrente cair na idolatria, servir os deuses do Egito, os deuses cananeus, os deuses da Babilônia. O povo, o populacho, o povão, sempre tinha os seus bezerros de ouro, os seus asterotes, enfim, os seus amuletos religiosos. E aí que tá, a conversão coletiva, ela quase que nunca ocorreu, né? Tem um momento ali, num pós-cativeiro, que Esdras convoca a nação quer dizer, a tribo de Judá, né? A minoria ali que voltou do cativeiro, a um divórcio, né? De purificação do sangue judeu, por assim dizer, a mandar embora as crianças e as mulheres, né? Então, quando você vê a distorção moral da coisa, que o amor ao próximo não era realmente ao próximo, era amor aos seus, dentro de uma ideologia, você vê que não é uma maturidade espiritual. Aquela situação de Josué de invadir os pequenos reinos, tribos de Canaã, e massacrar todo mundo, matar velhos, crianças, idosos, mulheres, gestantes, e não deixar ninguém sobreviver. Criou-se uma teologia em cima, mas essa teologia não é nada de Deus. Não tem nada a ver que Deus mandou executar crianças, gestantes, idosos, passar o fio da espada, matar, assassinar ou um genocídio. Não tem nada a ver. É pontos indicativos, tanto quando você está lendo esses textos, né, e outros pontos que eu acabei de mencionar na época de Esdras, de que a pureza moral religiosa, ela não levava a uma evolução humana, uma evolução espiritual satisfatória. O meu último ponto aqui de reflexão é que quando você fala de uma espiritualidade a nível criança, infanto-juvenil, né, um gueto de pessoas que são imaturas espiritualmente, alguém mais atencioso vai perguntar, tá, mas aonde que está a maturidade espiritual? Aonde que está esse nível de espiritualidade elevada? É simples a resposta, em Jesus. Jesus é a maquete da espiritualidade profunda. Jesus é a maquete da espiritualidade de adulto. Jesus, quando você entende a história de Jesus, a encarnação e a história de Jesus, Jesus não foi sacerdote. Ele não nasceu da tribo de Levi. Jesus não fez apologia ao templo de Salomão, que foi reconstruído depois do cativeiro e reconstruído por um político, Herodes o Grande. Jesus disse que ficaria pedra sobre pedras, que seria destruído, né? Porque ele estava fazendo um outro templo, que é um templo espiritual, místico, que é o seu corpo, que é a igreja universal. Sem entrar na teologia paulina. O que eu quero dizer é que quando você olha para Jesus, a vida dele, ele desconstrói a religiosidade do Antigo Testamento. Ele sempre diz, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ele faz uma antítese, ele faz um contraponto, ele desconstrói, né? Tudo que vinha sendo construído de religiosidade é desconstruído em Jesus. Ele não era filho de sacerdote, ele não foi sacerdote, e ele não era um profeta da linhagem, da envergadura desses profetas. Jesus não ficava tentando fazer uma revolução social, fazendo um confronto com os políticos romanos, porque a Judéia na época dele era uma colônia. Jesus não defendia a ideologia dos herodianos, Jesus não defendia a ideologia dos zelotes, dos essênios. Então Jesus não saía para as cavernas dos essênios para viver uma
num monastério, uma religiosidade à parte do povo. Jesus comia e bebia com o povão. E aí ele foi chamado de pecador, de beberrão, amigo de pecador e tudo mais. E eu não vou me estender, só quero dizer que quando você medita em Jesus como homem, ele remete àquela espiritualidade de Jó. Jó é um ponto alto do Antigo Testamento. Abraão também é outro ponto alto. E também Noé e tantos outros. Então esse nível de espiritualidade é uma espiritualidade que não precisa de mediador, não precisa de um templo, não precisa de um tabernáculo, não precisa derramar sangue de animais, não precisa de dias religiosos, dia sagrado, não precisa desse coletivismo raso, né, arrebanhado pela religião oficial, como foi no Antigo Testamento, como é nos nossos dias. A religiosidade profunda, ela é em linha direta. Você é filho de Deus, então você tem linha direta com o Pai dos Espíritos. Então Jesus encabeça isso. E Jesus faz recordar, repito, Jó, Abraão e tantos outros, de uma fé autêntica, uma fé que não é fruto de um dogma, de um catecismo, de um discipulado, de uma fé singela e profunda, né? Jesus encabeça isso. Então, quando você medita na vida de Jesus e quando você medita em pessoas como Jó, que não teve igreja, Abraão, que não fundou a igreja, né, que não fundou um tabernáculo, que não fundou uma religião como fez Moisés ou como fez Maomé, você vê que a espiritualidade profunda, ela é mais individualista do que coletiva. Você vê ela mais exemplificada na pessoa do Paulo e na maneira como Paulo viveu, do que na igreja primitiva em sua coletividade. A igreja primitiva em sua coletividade, ela tendenciou sempre a uma secularização, institucionalização, haja vista que depois do primeiro e segundo século das grandes perseguições, a igreja se tornou a igreja católica, ou aquela igreja que foi uma instituição, como é que se diz assim, uma estrela em todo o mundo medieval, né? Em termos de interferir na coroa, no governo, interferir em tudo, enfim. Eu acho que está claro. Concluo aqui dizendo que a espiritualidade do Antigo Testamento é uma nuvem passageira. A espiritualidade do Antigo Testamento é um ensaio no palco da salvação, é uma dramaturgia para encenar verdades mais para encenar no sentido de demonstrar de que algo mais profundo precisava acontecer, né? Algo mais revolucionário. Me faz lembrar de Martinho Lutero, que ele era monge da igreja oficial, e em dado momento ele viu a contradição e ele fez as suas teses de discordância e encabeçou o movimento do contra, o movimento protestante. Protestou. E aí, a partir dele, da reforma protestante, essa individualidade foi retomada. Essa individualidade de que você é o sacerdote, você é o corpo de Cristo, você é o templo de Deus, você é o ministro do Senhor, Deus está em você, o reino está em você, na sua individualidade. Entende isso? Eu retomo um pouco mais adiante para não ficar muito longo esse vídeo. Deus abençoe.